Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, lhe damos graça nesta noite, Senhor. Sentimos a sua presença neste lugar. O Senhor tem se manifestado no meio do seu povo, através da palavra, dos testemunhos. O Senhor tem falado conosco, se manifestado através do louvor, da adoração. Agora, meu Senhor da glória, o teu servo, que vai fazer uso deste microfone para ministrar a sua palavra, usa, Senhor, segundo a medida que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Que o Espírito Santo esteja sobre ele, para trazer a palavra que a tua igreja precisa. Assim nós oramos e te pedimos neste momento, confirma esta oração em teu santo nome. Amém. A paz do Senhor para os irmãos, por favor, podem assentar-se. Gostaria que você, paralelamente à leitura que foi lida, você já abrisse a sua Bíblia na primeira carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 5, deixe lá aberta. O tema da mensagem de hoje não poderia ser outro, né? Visto que hoje nós comemoramos na cristandade a ressurreição de Jesus. Então, esse é o título da mensagem, a ressurreição de Jesus. O texto que nós lemos, Lucas capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 12, também em Mateus e Marcos e João, eles falam alguma coisa de uma visão um tanto diferente, mas que contribui para a construção de um quadro geral. Eu queria falar aqui sobre o cristianismo dentro desse aspecto da ressurreição. Afinal de contas, o que é a ressurreição? Mas nós precisamos entender também o que é o cristianismo. O cristianismo permanece ou se desfaz diante da realidade e veracidade da ressurreição de Jesus Cristo. Então, o cristianismo, ele só existe ou ele deixa de existir baseado na veracidade e na realidade da ressurreição do Senhor Jesus. Sem a ressurreição, o cristianismo não seria diferente de qualquer outra religião. A ressurreição é o que separa o cristianismo de todas as outras religiões do mundo. A maior prova da divindade de Jesus é a sua ressurreição. Por isso que os adversários do cristianismo, eles, de toda forma e com toda força, com toda astúcia, eles utilizam de vários argumentos para anular a veracidade da ressurreição do Senhor. Mas nós cremos na palavra de Deus e nós cremos que o Senhor ressuscitou e está vivo, está à direita do Pai e um dia voltará para buscar a sua igreja. Mas eu quero aproveitar e também citar aqui o que algumas pessoas falaram sobre a ressurreição. E eu gostaria de começar por Jesus. Ele diz sobre si mesmo: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. E também o apóstolo Paulo, baseado na primeira carta dele aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 14, ele diz o seguinte: se acreditamos que Jesus morreu e ressuscitou, acreditamos também que aqueles que morrerem em Jesus serão levados por Deus em sua companhia. Então aí está a bendita esperança do cristão, porque todos aqueles que morrem em Cristo um dia ressuscitarão, porque o Senhor vem nos buscar. Também queria citar aqui dois dos principais reformadores. Martinho Lutero, ele escreveu sobre a ressurreição o seguinte: nosso Senhor escreveu a promessa da ressurreição, não apenas em livros, mas em cada folha
na primavera. E o outro, João Calvino, disse: a cruz de Cristo só triunfa no seio dos crentes sobre o diabo e a carne e o pecado e os pecadores, quando seus olhos se voltam para o poder da ressurreição. E Billy Graham, eu paro por aqui, ele falou assim: há mais evidências de que Jesus ressuscitou dos mortos do que Júlio César jamais viveu, ou de que Alexandre o Grande morreu aos 33 anos. Mas o que a ressurreição significa para você? Essa pergunta, ela tem implicações, porque nós que nos dizemos cristãos, e o cristianismo, ele se sustenta na ressurreição de Jesus. Então, o que isso significa para nós? Será que nós, cristãos, entendemos o que significa a ressurreição? Será que a nossa vida, a gente vive à margem desse entendimento e às vezes erramos porque não colocamos em prática isso na nossa vida? Porque se nós entendemos isso, nós precisamos pautar a nossa vida diária nesse alicerce. E o que significa, então, a ressurreição para você? Essa passagem que nós lemos em Lucas, capítulo 24, do versículo 1 ao 12, é uma passagem clássica que nós gostamos de lê-la principalmente no domingo de Páscoa e quando coincide com a Santa Ceia do Senhor. E, para mim, é de especial sabor, porque, diferentemente das epístolas de Paulo, quando ele tece comentários mais sofisticados, mais teológicos sobre o tema, nós acompanhamos as histórias, nos evangelhos nós acompanhamos os discípulos escrevendo na primeira pessoa. Eles estiveram lá presencialmente e testemunharam de primeira mão sobre aquilo. Mas nós, quando lemos esse texto que foi lido em Lucas, nós gostamos de gritar aleluia quando lemos sobre a ressurreição. É legal quando a gente diz: ele não está mais aqui, o túmulo está vazio, ele ressuscitou, Jesus está vivo. Isso é muito bom. Jesus foi para a sepultura em um corpo morto e sem vida, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Jesus ressuscitou verdadeiramente, mas se ele ressuscitou verdadeiramente, então o que significa isso para mim e o que significa isso para você? Como é que a ressurreição do Senhor Jesus, ela nos afeta? Como é que a ressurreição do Senhor Jesus, ela impacta a nossa vida diária? O que a ressurreição do Senhor significa para nós? Quais os benefícios dessa ressurreição? Por que a ressurreição, ela é importantíssima para todo o cristão? Mas para que nós possamos entender isso, nós vamos precisar nos apoiar nesse texto que eu pedi para os irmãos abrirem as suas Bíblias, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, no versículo 3 ao 5. Esse livro, essa carta, ela foi escrita por Pedro. Mas quem era Pedro? Pedro foi aqueles discípulos chamados por Jesus. Pedro era o irmão de André, o pescador. Pedro era aquele camarada turrão, era aquele camarada colérico, era aquele camarada que era de dura cerviz. Mas o que Pedro escreve? Então, Pedro disse que nunca sairia do lado de Jesus. Este é o Pedro impetuoso que desembaiou a espada e cortou a orelha do soldado. Este é o Pedro que pediu para andar sobre as águas, mas quando ele parou de olhar para Jesus, ele afundou e quase que ele morre debaixo das águas. Este é o Pedro que negou Jesus, não uma, não duas,
mas 3 vezes. Este é o Pedro que chorou amargamente. É o Pedro que escreve este livro. Mas este Pedro que escreveu este livro, e que nós lemos essas coisas sobre ele, a vida dele mudou a partir da ressurreição. Nós vamos ver o impacto que a ressurreição teve na vida de Pedro. Irmãos, Jesus apareceu para Pedro. É uma experiência tremenda. Ele foi restaurado por Jesus e se tornou um grande apóstolo do Senhor Jesus. Se alguém queria conhecer o poder da ressurreição, esse era Pedro. E o evangelista Miqueias, ele foi muito feliz quando ele deu uma palavra aqui, dizendo que Jesus está aqui. Jesus está nesse lugar. Então, se alguém precisa experimentar o poder da ressurreição, aproveite a oportunidade nessa noite. Se Pedro, esse Pedro que era terrível, ele pôde ser restaurado pelo poder da ressurreição, você e eu também podemos. Vamos ver então, irmãos, o que Pedro escreve sobre isso, no versículo 3 ao versículo 5, ele começa: Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma vida de esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que não pode ser destruída, que não fica manchada, que não murcha, e que está reservada nos céus para vocês, diga amém, que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para ser revelada no último tempo, nos últimos tempos. Então, conforme o que Pedro escreveu, por causa da ressurreição, nós temos um novo nascimento. É o que ele diz aí, um novo nascimento para uma bendita esperança. Então, olha o que a ressurreição faz. Ela nos dá um novo nascimento para uma viva esperança. É o que Pedro está dizendo no versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, se você que tem coragem, porque hoje em dia precisa de coragem para dizer que é um cristão, saiba que se você não nasceu de novo, tem alguma coisa errada, porque ele está dizendo aqui, que ele nos regenerou, ou o quê? Nos deu um novo nascimento para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo. Então, ele nos deu um novo nascimento. Você, em algum momento da sua vida, em relação a qualquer assunto, muito provavelmente já deve ter dito, ou com certeza já pode ter pensado e ter imaginado, ou ter falado a seguinte frase: se eu tivesse a oportunidade, a chance de voltar no passado e fazer tudo de novo. Certamente, acho que a maioria dos que estão presentes aqui já falou isso para alguém, ou já pensou consigo mesmo. Ou se eu pudesse viver minha vida de novo. A ressurreição, meu querido, ela lhe dá a capacidade de fazer isso novamente. É claro que você não pode voltar no tempo, não é disso que nós estamos falando, mas a partir da perspectiva da salvação, você e eu podemos fazer melhor do que já fizemos em toda a nossa vida até aqui. Em Jesus, e a partir da ressurreição, nós podemos fazer o melhor. O poder da ressurreição nos dá uma nova vida. Você e eu podemos ter tido um passado ruim em toda a nossa vida. Poderíamos ter vivido uma vida que não agradava a Deus. Podemos ter machucado outras pessoas. Você e eu podemos ter desperdiçado nossas vidas perseguindo
os prazeres da vida, mas apenas saímos de mãos vazias, todos aqueles que fizeram isso. Mas a Bíblia, a partir da ressurreição, ela nos dá um novo nascimento, isso é, todos aqueles que entendem a palavra de Deus e querem entrar por esse caminho. A ressurreição lhe dá uma chance de recomeçar. Se você vier ao Jesus ressuscitado, o seu quadro negro, a sua lousa será limpa. Quem já teve essa experiência sabe do que eu estou falando. Seus pecados serão perdoados. Deus removerá seus pecados, tanto quanto o Oriente está distante do Ocidente. Creia nisso. Você pode ter uma nova vida em Cristo. Não negligencie essa oportunidade, esse poder que tem na ressurreição. Esta nova vida, ela é baseada numa viva esperança. Mas o que será que o apóstolo Pedro, ele estava falando para os seus leitores, quando ele diria que nós temos um nascimento, um novo nascimento, para vivermos uma viva esperança? Que viva esperança é essa? Será que os leitores de Pedro, eles entenderam o que Pedro estava tentando falar para eles? Será que nós aqui hoje, 2000 anos depois, nós entendemos o que é isso? Nascer de novo para vivermos em uma viva esperança? Então, irmãos, nascer de novo é essa experiência maravilhosa de entregar a vida para o Senhor Jesus, reconhecendo que só Jesus Cristo salva, reconhecendo que só Jesus Cristo que tem o poder para salvar, porque Ele é o Cordeiro perfeito. Aliás, a Páscoa é isso, é a substituição para os judeus, que eles praticavam a morte de um carneiro para, quando eles fizeram isso, para relembrar que o anjo da morte passou uma vez lá no Egito e matou todos os primogênitos. Então, Jesus substituiu todos esses sacrifícios de uma vez por todas, quando ele estava na cruz. E o seu sangue, ele está sobre a nossa vida, e ele quebra o poder do pecado, e ele quebra a duplicata da dívida que Satanás tinha sobre a nossa vida, e nós não tínhamos condições de nos libertar, e portanto, naquele tempo, antes de entregarmos a vida ao Senhor, éramos escravos do diabo, porque assim a palavra diz, mas com o sacrifício de Jesus na cruz, a duplicata foi rasgada, porque Ele pagou a dívida com o seu próprio sangue. Por isso que eu e você podemos dizer, eu sou livre em Cristo Jesus. Eu não devo nada para o príncipe das trevas, porque o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo o pecado. Esta nova vida é baseada em uma viva esperança, então nós temos que viver essa viva esperança, sabendo que um dia estaremos de volta com o Senhor Jesus. Irmãos, do Éden até aqui, o que Deus está fazendo, o plano de salvação não é um outro, é trazer o homem de volta para o jardim, trazer o homem de volta para a comunhão com Ele. E esse jardim, um dia está nos esperando, que é o paraíso do Senhor, é o novo céu e uma nova terra. Este que está prometendo isso, não é um judeu morto, nos prometendo isso. Este não é um homem fraco, fazendo promessas que não pode cumprir. Este é o Salvador ressuscitado. Interessante que Pedro, quando diz assim, que Deus ressuscitou o Senhor Jesus, ele dá o título completo, né? O Senhor Jesus Cristo, o Senhor que tem todo o poder, Jesus, que significa salvação, e Cristo, que significa o Messias, ou o ungido, aquele que recebeu o óleo, e o Senhor Jesus, ele recebeu o óleo simbolizando o Espírito Santo na vida dele. Então,
Pedro, ele coloca muito bem quem é Jesus, quem é esse Jesus que tem poder para prometer e cumprir. É o Deus Todo-Poderoso. Este é o Salvador ressuscitado. Este que está prometendo é aquele que venceu a morte. Este que está prometendo é que diz que todo joelho um dia se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele promete a você a mesma ressurreição, porque Ele ressuscitou. Ele provou que pode fazer isso e fará de novo por você. A ressurreição significa que você pode ter uma nova vida a partir dessa experiência com o Cristo ressurreto. Por causa da ressurreição, nós temos uma herança pura no céu, uma herança que jamais poderá perecer, uma herança que jamais poderá manchar-se, ou uma herança que jamais perderá o seu valor. Eu quero que você pense nisso comigo. O que é uma herança? Quando alguém deixa algo para você em um testamento, é uma herança para você. E justamente isso acontece quase que sempre quando a pessoa falece. Mas nós temos um exemplo na Bíblia do filho pródigo, que o pai deu a parte da herança dele ainda em vida. Mas, na maioria das vezes, não é isso que acontece. Então, quando o texto diz que nós temos uma herança no céu, herança significa que eu estou recebendo algo pelo qual eu não batalhei. Alguém está me presenteando. Então, alguém decidiu previamente, de antemão, que você receberia essa herança. Você não comprou, você não ganhou. É um presente, é uma promessa, é um presente que Deus está te dando. A ressurreição, somente por ela, você pode ter essa herança. Essa herança é para sempre no céu. Esta herança é pura e é perfeita e é imaculada. Essa herança é a vida eterna que o Senhor te quer dar. Irmãos, no Novo Testamento, herança significa tudo que as pessoas recebem de Deus. Grave isso. No Novo Testamento, do ponto de vista espiritual, herança significa tudo que nós recebemos de Deus como seus filhos, por causa do que Jesus fez por nós. Isso inclui a vida eterna agora. Olha o que você está recebendo. E um novo corpo quando Jesus voltar. Deus também dará recompensa aos cristãos no céu. Mas não sabemos quais serão essas recompensas. Os cristãos recebem apenas uma pequena parte das promessas de Deus nesta vida. Mas eles receberão suas promessas completamente no céu. Quem crê nisso, dá um glória a Deus. Os cristãos vão para o céu quando morrerem. Se Jesus voltar, enquanto nós ainda estivermos neste mundo, Ele nos levará direto para o céu, conforme a sua palavra. Deus dá o Espírito Santo a cada um de seus filhos. Isto prova que Ele cumprirá a sua promessa. Então, se você tem alguma dúvida, o Espírito Santo de Deus que habita em você é o penhor da promessa de Deus. É o que nos dá a garantia que o Senhor cumprirá a sua palavra. A herança do cristão não é como nada neste mundo. Pedro descreveu essa herança de 3 maneiras. Ele disse que nunca se desgastará ou envelhecerá. Nada pode destruí-la. A segunda, não vai estragá-la. O pecado não tem poder para afetá-la. Ela não perderá a sua beleza. Não é como um metal que perde o brilho e nós temos que passar lá algum abrasivo. Nem é como a luz que se apaga. Deus mantém esta herança segura no céu. Deus faz isso
para cada pessoa que acredita nas suas promessas. Eu pergunto nessa noite, você crê nas promessas do Senhor? Então viva a sua vida por elas. O poder da ressurreição pode lhe dar também a vida eterna. Se você confiar em Jesus e no que Ele disse, que fez por você, você viverá para sempre com Ele. Você passará a eternidade, olha só, irmãos, com todos os salvos, desde o primeiro momento que pisou o primeiro homem na face da terra, os heróis da fé, lá do Antigo Testamento. Então, um dia nós estaremos todos juntos. Você estará com familiares e amigos crentes por toda a eternidade. Então, se nós temos essa promessa do Senhor, descrita com tanta clareza e simplicidade, por que nós vamos confiar em outras coisas? A ressurreição significa que nós devemos confiar naquele que ressuscitou. Mas eu queria compartilhar com você mais uma verdade contida no versículo 5, se você puder acompanhar na sua Bíblia. A ressurreição significa que você pode ser guardado por Deus para a salvação. Olha o que a ressurreição faz com você. Olha o que o apóstolo Pedro está dizendo que a ressurreição faz. Versículo 5. Que são guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação, preparada para ser revelada no último tempo. Eu gostaria de tecer um comentário a respeito da palavra que Pedro usou aqui, que foi traduzida para a nossa língua portuguesa como guardar. Essa palavra, ela é utilizada no linguajar militar, e ela tem dois significados. Significa proteger, com uma guarda militar, quer seja para impedir a invasão de um exército hostil, então ela protege a cidade, quer seja para impedir a fuga dos habitantes de uma cidade que está sitiada, porque se o habitante da cidade que está sitiada, e quem sitia é um exército inimigo, então, se ele sair, ele vai ser morto. Então, aqui, o Pedro está dizendo que nós somos guardados pelo poder de Deus. Ele não deixa ninguém entrar para nos atacar, para nos matar, para nos atingir, e nem permite que nós saiamos para nós morrermos na mão do inimigo. É nesse nível que Pedro está dizendo como Deus nos trata. Pedro quer encorajar os cristãos que sofrem simplesmente por serem cristãos. E aí todos nós sabemos, e nós cantamos hoje pela manhã. Mas é fácil relembrar a história da igreja primitiva e a igreja no tempo apostólico e um pouco mais, um pouco depois, como ela sofria. Como o simples fato de você dizer que era cristão, você poderia ir para a arena e ser devorado pelos leões. Você iria para a arena e os seus bens seriam tomados pelo Estado ou por aquela pessoa que denunciasse. Mas nós vemos que, como o Senhor guardou aqueles primeiros cristãos, porque eles iam para lá, eles eram devorados pelos leões, mas eles eram devorados e se ouvia um som de glória a Deus, de aleluia. Eles eram queimados, mas enquanto mais queimavam os cristãos, mais cristãos nasciam, mais pessoas se convertiam ao poder de Deus. Então, eu quero dizer para você nessa noite, baseado na palavra de Deus e na história da igreja, que o Senhor vai nos guardar, ainda que nós tenhamos que, no último momento da nossa vida, glorificar o nome dEle. Porque, como a palavra diz, a nossa vida ela não tem que ser importante, mas a missão de um crente, a missão de um cristão é glorificar o nome do Senhor e não importa a circunstância. O poder de Deus guarda os seus.
ao confiar em Deus, seu poder nos fortalece. Então nós não fugiremos, não nos envergonharemos de sermos cristãos, e nem por sermos cristãos. Todos nós devemos continuar a confiar em Deus até que Jesus volte. E quando Jesus voltar, será o momento em que nós receberemos a salvação completa que Pedro fala no versículo 4 do capítulo 1 da sua primeira carta. Pedro e os outros apóstolos, eles estavam lá presencialmente, quando o escritor Lucas escreve que eles veem Jesus voltando para os céus. Eles ouviram os anjos falarem que Jesus voltaria um dia. Eles também ouviram Jesus ensinar sobre isso. Ninguém sabe quando isso vai acontecer. Muitas pessoas já tentaram adivinhar quando é que Jesus vai voltar. Mas nós, os que somos crentes, devemos estar prontos, porque nós não sabemos o horário, o minuto que o anjo vai trocar a trombeta anunciando a volta do Senhor. Mas nós devemos viver uma vida boa enquanto nós esperamos esse importante momento. Como é que você está vivendo a sua vida sabendo que a ressurreição tem o poder de fazer tantas coisas? Então, irmãos, se nós estamos vivendo abaixo do que a ressurreição pode fazer por nós, nós temos que repensar a nossa vida e nós precisamos fazer isso com urgência, porque a qualquer momento a trombeta pode tocar. Vejam só, eu gostaria de, caminhando para o final, dizer que muitos se escondem atrás das seguintes desculpas: eu não sou bom o suficiente para ser salvo, ou eu fui bom o suficiente para ser salvo? Que obras eu devo fazer? Será que eu devo fazer alguma obra para ser salvo? O que está dentro da minha capacidade de realizar para contribuir para a salvação? Aí nós observamos que todas essas desculpas, elas repousam sobre o ego, sobre o eu. Mas a resposta a essas perguntas, ela não está no ego humano, mas ela está em Deus, porque só Deus tem o poder para salvar, só Deus tem o poder por trás da ressurreição do Senhor Jesus. Foi Deus o Pai que ressuscitou o seu Filho, e é Ele que nos dá nova vida, Ele dá uma vida segura, Ele dá uma vida eterna. O poder de Deus por trás da ressurreição, Ele garante a você e a mim um lugar no céu. Quando você vem a Jesus com fé, acredite, você é colocado nas mãos de Deus. Ninguém pode te vencer, porque o poder de Deus, Ele te protege. Você está guardado no Senhor. A ressurreição significa isso, que em Deus nós podemos ter uma vida guardada do inimigo, e o inimigo não pode nos tocar. Tudo isso, eu e você podemos adquirir por meio da ressurreição. Mas como é que está a nossa vida? Nós estamos vivendo isso? É por isso, irmãos, que hoje pela manhã nós celebramos a ressurreição do Senhor Jesus, entendendo tudo o que ela significa, entendendo tudo o que está por trás da ressurreição, entendendo tudo o que envolve a ressurreição e diz respeito a nós. É por isso que nos alegramos no domingo de Páscoa. Se você confiou em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, tudo isso é seu. Todas essas promessas que o Senhor colocou é sua e é minha. Mas eu pediria que você observasse bem. Até agora nós estamos falando de um ponto de vista positivo, daquilo que nós temos a partir do momento em que nós entendemos, conseguimos compreender o que a palavra do Senhor fala, mas existe uma grande distância entre nós compreendermos o que a palavra de Deus fala
o que é ressurreição, qual a sua implicação para o meu modo de vida, e nós vivermos isso. Uma coisa é eu entender o que ela significa, e uma coisa é eu me curvar diante dela e praticá-la. Mas essas promessas são para aqueles que se curvam diante da palavra de Deus e assentam a palavra de Deus e creem no seu coração. Mas a moeda, existe também um outro lado nessa moeda. Sem Jesus, e aqui é sem Jesus mesmo, porque ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, olha o que Jesus fala, irmãos, olha a palavra que o apóstolo João coloca nos lábios do Senhor Jesus. Ele diz: eu sou. Primeira pessoa, eu sou o caminho, não existe outro caminho. É por isso que o cristianismo, ele não se mistura com nenhuma outra religião. Todas as outras conseguem fazer um sincretismo, mas o cristianismo não dá, porque Jesus diz assim: eu sou o caminho, o único caminho. Eu sou a verdade, não existe a verdade em absolutamente outro alguém. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Só eu tenho condições de dar a vida. E aqui, o original, ele não faz uma outra pegadinha, porque no português, nós só temos a tradução para uma palavra, pelo menos, isso aqui vem no meu entendimento, que só tem uma palavra para a vida, e é vida mesmo. Mas no grego, nós temos pelo menos duas. Nós temos a bios, que é de biologia, que é o estudo da vida, que é o estudo dos seres vivos, que é essa capacidade que eu tenho de respirar, e tem o zoé, que é a plenitude de uma vida em Deus. O que Jesus falou foi isso: olha, eu não ofereço apenas uma vida terrena, eu ofereço tudo aquilo que está no seio do Pai, e tudo aquilo que o Pai deu para que eu possa transmitir para aqueles que aceitaram isso. Então Jesus está dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai conseguir chegar a Deus se não vier exclusivamente a mim. É por isso, irmãos, que um dos atributos de Deus é que Ele é absoluto. É absoluto. Sem Jesus, você não tem nada. Você ainda está morto atrás das pedras do pecado e de um coração duro. Mas Deus pode rolar essas pedras hoje à noite. Ele pode perdoá-lo, Ele pode dar-lhe uma nova vida, uma vida eterna, uma vida segura. Tudo o que você precisa fazer é acreditar e confessar a Jesus como Salvador. Acredite que Jesus morreu e ressuscitou por você. Arrependa-se e creia. E para você que já entregou a sua vida a Cristo, desfrute desse novo nascimento, desfrute das promessas e desfrute das bênçãos que Deus tem para você. Não viva uma vida abaixo daquilo que Deus propôs para você e para a sua igreja. Que Deus abençoe ricamente você e que o Senhor Jesus seja uma bênção na sua vida e uma realidade. Eu convido o pastor Everlan para fazer uma oração por todos nós que já entregamos a nossa vida há um dia ao Senhor, mas nós queremos nessa noite fazer uma renovação do nosso pacto, dizendo que nós continuamos reconhecendo que só Jesus Cristo salva, que só Jesus Cristo é o caminho, que só Jesus Cristo é a vida, e que um dia Ele voltará para nos buscar. E se tiver alguém que entendeu essa palavra, e que também entendeu que sem Cristo não tem game, que sem Cristo não tem jogo, que sem Cristo você está terrivelmente perdido, hoje à noite, assim como aquela mulher que estava com uma doença
há tanto tempo, mas ela ouviu Jesus falar e Jesus olhou para ela. E ela atendeu a voz do Senhor, ela atendeu o chamado do Senhor e ela foi curada. Hoje, Ele pode fazer isso aqui, o milagre maior do que uma cura, que é o milagre da salvação. Creia nisso, que Deus te abençoe. Amém, meus irmãos. Vamos nos colocar de pé para nós orarmos pela palavra que foi ministrada nesta noite e deixa Deus colocar na tua vida, no teu coração, esta bênção da ressurreição e deixa Ele agir para ressuscitar teus sonhos, teus projetos, tua família. Vamos orar e apresentar ao Senhor nossas vidas e que esta bendita esperança possa estar fortalecendo a nossa jornada, a nossa caminhada. Se você assim quiser fazer essa oração comigo, levante a sua mão para que nós possamos buscar ao nosso Deus nesta hora, pedindo: Pai, me ajuda a conservar firme a minha fé, até que o Senhor venha nos altos céus, porque o Senhor está vivo, assentado à destra de Deus Pai, e Ele voltará, e que nós possamos ser achados em pureza, em santidade, em um lugar correto, para que possamos também experimentar desta vida. Pai, te adoramos, Jesus, te bendizemos, ó Deus, porque sabemos que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, ó Deus. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos resgatou do império das trevas e agora nos transportou para o reino do Filho do teu amor, que se chama Jesus Cristo de Nazaré, que nasceu aqui, Senhor, caminhou como nós, viveu como um de nós, foi sujeito às mesmas dificuldades e às mesmas paixões como nós, mas em nenhuma das suas dificuldades, em nada ele foi falto de alguma coisa, em nada pecou e em nada vacilou, e é por isso que ele se tornou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que foi morto, foi sacrificado naquela cruz do Calvário, levando sobre si as nossas iniquidades, mas ao mesmo tempo o Senhor, pela mão poderosa do Senhor, o Senhor o trouxe à vida e hoje ele está ressurreto, assentado à destra de Deus, assentado à destra do Pai, e ele está reinando e governando sobre tudo e sobre todos, e é a este Jesus que nós te adoramos, é a este Jesus que nós louvamos, é a este Jesus que nós estendemos as nossas mãos em gratidão por tão grande sacrifício, por tão grande amor demonstrado ali na cruz do Calvário, e por nos trazer esta bendita esperança de que assim como ele ressuscitou, assim também nós ressuscitaremos, assim também nós que cremos, assim também nós que confiamos, assim também nós que estamos em Cristo Jesus também receberemos esta mesma promessa e também usufruiremos desta bendita esperança de também ressuscitarmos quando a última trombeta soar, quando a voz do arcanjo declarar e clamar, eis aí, quando o sinal do Filho do Homem aparecer no alto dos céus, então todos aqueles que estão em Cristo Jesus, nós seremos transformados, e os que morreram em Cristo serão ressuscitados e terão as suas vidas transformadas, e nos encontraremos contigo, Jesus, e permaneceremos contigo eternamente. Te adoramos, ó Deus, e que esta esperança, que esta confiança jamais se abale, que os teus filhos, nas suas tribulações, nas suas lutas, nas suas dificuldades, cada um nas suas pelejas, ó Deus, não nos deixe vacilar e não nos deixe perder a fé nessa esperança bendita. Assim, Pai, fica conosco, ó Deus, é o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. A gente